Sol divulgou o laudo feito em relação à morte dos dois, né? É o que dá a ponta como foi a dinâmica do que aconteceu. Betinho Nascimento, quem relembra esse caso pra gente, traz os detalhes. Alô, Betinho, é você que fala comigo novamente, direto aí da cidade da polícia, Betinho. Tribuna Livre. Estou por aqui, Nivan, para trazer informações sobre este caso, um caso de extrema repercussão. Eu abri o programa de hoje falando sobre esse assunto e falando sobre esse novo laudo que foi emitido ontem e a família teve acesso a esse laudo ontem. E o pai, né, o pai da Ana Luísa, né, acabou divulgando aí, né, essas informações. A Ana Luísa tinha 17 anos, estava com o companheiro dela, tinha 18 anos, o Guilherme Pereira. Eles estavam trafegando ali no principal acesso da Praia do Sol, em João Pessoa, na madrugada do dia 30 de novembro, era um sábado, e eles aparentemente estavam retornando da praia e voltando aqui para a cidade de Bahia, onde retornavam para casa deles. E a informação naquela ocasião era justamente uma abordagem policial, né, uma blitz que estava acontecendo, e informação também que chegou para a nossa equipe de reportagem naquela época, né, no finalzinho do ano passado, é que eles estavam fugindo desta blitz quando acabaram perdendo o controle da moto e bateram em um poste. Na sequência, imagens de circuito de segurança de um prédio que fica ao lado, na verdade, um residencial que fica bem na rua onde aconteceu o fato, mostra o momento da colisão. E a gente começou a acompanhar esse caso de perto. O pai, ele trouxe algumas informações, pediu justiça, disse que aquilo ali não foi um acidente e começou, junto ao advogado, a pleitear na Polícia Civil, aí no IPC. O IPC, inclusive, declarou que, na ocasião também, né, a gente conversou com o pai e, na sequência, através do Flávio Fabres, né, o diretor do NUMOL, ele entrou ao vivo, conversou com a gente, trazendo informação de que os corpos tinham ferimentos aí inerentes a acidentes de trânsito e não de um ataque a tiros, que era a suspeita desde o início aí dos parentes, vamos assim dizer, né? Agora, ontem, né, foi divulgado pelos parentes, né, o pai, inclusive, da Ana Luísa, um laudo. E eu vou ler aqui alguns pontos que ele divulgou deste laudo. É o seguinte, a gente tem imagens aí do capacete, de um dos capacetes. Na verdade, os dois capacetes foram divulgadas essas fotos. E o que diz o laudo emitido pelo IPC é o seguinte, sobre uma perfuração encontrada no capacete. Olha só, a perfuração encontrada no capacete, aí diz o número de série do capacete, foi analisada fazendo uso da técnica de rodizonato de sódio, reagente altamente sensível e específico, que detecta a presença do cátion chumbo, que a gente conhece, né, como o item que sai ali da munição depois que um tiro é disparado. E aí está dizendo que nesse teste de chumbo deu negativo, não confirmando chumbo na perfuração do capacete. Só que em outro ponto aqui, que foi divulgado pelo pai, vale ressaltar que foi o pai da Ana Luísa que divulgou esses trechos separados do laudo, fala o seguinte: ferimento contuso em região frontal esquerda, com presença discreta de quantidade de massa encefálica em superfície. É um detalhe que traz aí, né, o confronto de informações do capacete, do que seria aí uma perfuração transfixante, como diz o próprio laudo, e também a marca no corpo de uma das vítimas. Exames e resultados, outro ponto também observado no laudo. Os capacetes foram fotografados e suas características foram registradas. Os dois capacetes se encontravam quebrados, até porque houve também a colisão, com sinais de dano e com presença de manchas semelhantes a sangue. O capacete com o número de série, aí fala o número de série aqui, se apresentava mais danificado e continha uma perfuração transfixante na região inferior posterior esquerda. E aí, como eu disse, teve um trecho do laudo que fala sobre essa questão do ferimento contuso na região frontal esquerda, e no capacete diz mesma coisa, indicando que ali tem uma perfuração. O capacete se apresentava mais danificado, continha uma perfuração transfixante na região inferior posterior esquerda, com diâmetro de 4 milímetros e diâmetro interno de 4 milímetros e diâmetro externo de 1,1 cm.
Ressalto que esse laudo foi divulgado pelo pai, as fotos também foram divulgadas pelo pai, né? Ele falou comigo desde o mês passado, contou para mim que o advogado estava tentando até a exumação dos corpos para continuar esse procedimento investigativo e esse caso que vai ser, obviamente, continua sendo investigado inicialmente pela Delegacia de Acidentes de Veículos aqui de João Pessoa. O pai programou uma entrevista com a gente na próxima quinta-feira, ou seja, amanhã, possivelmente ele vai conversar com a gente, vai trazer o advogado para contar os detalhes sobre esse novo laudo emitido, sobre essa situação dos capacetes e, obviamente, o que a família espera a partir de agora deste caso e deste procedimento. Na publicação feita pelo pai, ele indica que pelo GPS do veículo, no momento da colisão, esse veículo, essa moto, estava aí a 10 km, quase 11 km por hora, para que acontecesse o acidente, aquela colisão da moto com o poste, e a gente tem esse circuito aí que mostra o momento da colisão. Então, de acordo com o que o pai publicou, essa colisão aconteceu quando eles estavam ali em média 11 km por hora, um pouquinho a menos. Claro, a gente vai continuar acompanhando esse caso e tentar identificar esses próximos passos de investigação da Polícia Civil. E lembrando que amanhã, quinta-feira, a gente vai estar ouvindo o pai, ouvindo o advogado aqui na TV Arapuã e, obviamente, aguardando uma fala oficial da polícia. Nilvan. Ok, Betinho, foi bem legal você ter trazido aí os detalhes do laudo, que tá meio estranho, né? Tem uma perfuração que não tem resquícios de pólvora, de chumbo e tal, né? Do que tem lá na bala. Mas tem perfuração no crânio com resquício de massa encefálica, etc. Não sei, eu acho que o laudo precisava ser mais conclusivo em relação a isso. Foi um tiro e tal, porque eles passaram por uma espécie de blitz da polícia, né? O que é que estão suspeitando? Que passou pela blitz e que alguém tenha atirado. E a velocidade da moto para bater no poste, como era tão devagar, é sinal que ele já ia ferido, né? E a moto ia perdendo a velocidade para poder bater no poste, né? Não era uma velocidade gigantesca, né? Mas terminou os dois morrendo, né? Vamos lá, para a gente poder ser transparente, a coletiva da polícia é quando? A família vai convocar a imprensa com o advogado para falar sobre isso e pedir esclarecimentos. Mas a polícia não se pronunciou, não, né? Certo. Pois vamos amanhã cobrir essa entrevista da família, saber quais são os questionamentos aí do advogado da família, que deve estar embasado em relação a isso. Eles devem ter uma tese, né? Eu acho que vão apresentar a tese de que o casal foi atingido por bala, por tiro, depois caiu, bateu no poste e morreram, né? Essa deve ser a tese. Mas vamos aguardar para poder a gente ter os esclarecimentos necessários em relação a esse fato aí que promete render muito, viu? E a gente vai querer a verdade, somente a verdade sobre isso. 7h41, eu vou pro intervalo, na volta tem mais informações. Volto já já, segura.